Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Entrevista. Eu sou Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que muitas pessoas vivem, mas poucas pessoas sabem nomear: o custo emocional do sucesso. A gente vive numa época onde performar te valida. Mas e por trás disso? Como as pessoas estão, na verdade, cuidando do seu interior? E quem vai falar um pouco sobre isso é Luciana Zapata, arquiteta de gente, que já esteve aqui algumas vezes para falar exatamente sobre a nossa adulta interior e como que a gente cuida de nós mesmos. Muito obrigada, Luciana, pela sua participação aqui no nosso podcast. Imagina, um prazer, André. Eu já falei, eu adoro conversar, eu gosto muito, esses anos todos eu tenho estudado bastante sobre autoconhecimento e agora eu estou nessa pegada da soberania emocional, né? Quando que você está íntegra, leal e verdadeira com você e não performando, usando máscaras, personagens e se traindo e se abandonando, né? E falar sobre essa performance é muito pertinente, né? Total. Quando você fala sobre o custo emocional, o que exatamente a que exatamente você está se referindo? Em primeiro lugar, há um custo absurdo de você não ser feliz, você não ter prazer no que você faz, você só atua, mas a sua vida de alegria, de prazer, de diversão ficou lá atrás. Você vai se transformando, saindo do estado humano e você vai se transformando numa pessoa robotizada, uma pessoa programada para performar, né? Eu tenho que atingir metas. A nossa sociedade, a nossa educação ensina muito bem isso. Curso em cima de curso, pós-viagem, né? A gente tem um currículo brilhante, maravilhoso, mas a parte emocional de ser fiel a você, de ser íntegro com a sua verdade, com seus valores pessoais, isso ficou lá para trás há muito tempo. E daí dá um descompasso, porque você acredita que o que você está performando ou atuando é a sua verdade, você conquista o mundo, põe a sua bandeira no pico do Everest, você acha o máximo, e quando você chega lá, você fala, bom, e agora, né? Você acredita, perguntando muito, assim, pensando, analisando muitas pessoas com quem eu já convivi, inclusive, a gente sabe o que a gente gosta? A gente sabe o que a gente quer fazer para a vida? Ou a gente foi condicionado a fazer as coisas pensando no dinheiro? Boa. Esse hoje é o grande ídolo, é o grande Deus, hoje é o dinheiro. E a facilidade do que você conquista e obtém com o poder, o Deus dinheiro, né? Só que a parte mais importante, que é o seu ser, quem você veio ser de fato, o seu propósito de vida, usar o que você tem de bom, as suas virtudes, e dedicar isso, explorar isso, né? Isso te dá prazer. Então, tem um descompasso muito grande, sabe? Entre o que você acredita que você tem que alcançar e conquistar, e quando eu tiver o primeiro milhão, quando eu tiver o primeiro 10 milhões, quando eu tiver os 100 milhões, e você vê as pessoas que não tem fim, nunca chega, nunca... Mas para que eu quero tanto dinheiro? Para que eu quero ter 10 casas? Por que eu preciso trocar de carro? Por que eu preciso... Hoje a gente vê muito no Instagram, que infelizmente é o nosso referencial de vida, né? E de sucesso. E de sucesso, e tudo, tem muita falsidade lá dentro, mas quem tem sucesso mostra a casa, mostra os 10 Porsches na garagem, mas será que isso realmente traz felicidade, né? Então, esse descompasso deixa as pessoas muito sem saber por que é que elas conquistaram o que a sociedade diz, ou o Instagram diz, ou as mídias dizem. Elas são admiradas por tudo que elas têm, né? Mas a gente vê pessoas muito bem-sucedidas tomando remédio para depressão,
Quer dizer, as pessoas elas não estão entendendo porque perseguir essa rota material, essa rota robotizada, piloto automático, seguindo, ticando as coisas que você tem que fazer para ter sucesso, você se abandonou e se esqueceu e talvez você queria uma vida mais simples, conviver mais próximo com as pessoas. A gente esquece o nosso lado humano. O que eu tenho visto hoje é como as pessoas não são mais humanas. Elas são teleguiadas, é que nem robôs que são, sabe, quando põe um chip lá, uma programação, e elas vivem para performar e alcançar e ter êxito naquilo lá. Mas não é porque a pessoa tem muito dinheiro, muita estabilidade, muito status, né, profissional e tudo mais, muita admiração das pessoas, muitos milhares, milhões de seguidores. Isso não é sinônimo de que ela é feliz, pelo contrário. E eu penso muito nisso, porque o que eu consigo ler, leigamente falando, nem sei se esse termo existe, mas vamos lá. Claro que sim. Existe um vazio existencial. Opa! Não existe? Claro que existe. Essa busca incessante pelo poder, e eu tenho poder, e tipo assim, poxa, eu tenho... E eu imagino que muitas pessoas, eu já ouvi esse tipo de desabafo, inclusive na internet, Sim. Tenho tudo, sabe? Isso. Eu tenho uma casa, eu tenho várias casas, eu tenho carros, eu tenho uma família que me ama, que me acolhe, sabe? Eu tenho os meus filhos, mas eu sou triste. Exatamente. Eu sinto um vazio. É como se não fosse... Nunca é o suficiente. Exato. Por que exatamente? É justamente por essa falta de olhar para dentro de si? Exatamente, porque na realidade você está seguindo um papel coletivo e você não sabe se é seu, né? Então, isso é o que... Eu creio que isso é o que está adoecendo as pessoas e o que é pior. Como eu falo, eu venho trabalhando com emoções, com desenvolvimento da inteligência emocional e agora soberania emocional, é porque as pessoas não desenvolvem o campo emocional, elas desenvolvem o corpo, desenvolvem a mente, hoje elas são brilhantes, né, intelectualmente falando, falam línguas, tem empresas maravilhosas, mas elas têm esse vazio porque nada disso faz sentido. É o tal do Ikigai, quando o japonês, né? Sim. Por que você põe um pé de manhã no chão? Para que você levanta de manhã? Para ganhar mais milhões? Mas o que você vai fazer? Não vai dar tempo de gastar nessa vida, né? Então, esse vazio existencial, o que eu digo que é ainda pior, porque essas dores emocionais, elas são inconscientes e invisíveis da grande maioria das pessoas. Elas não lidam com isso. Quando elas começam a se sentir desconfortáveis, ou elas vão se medicar, né? Porque todo mundo hoje está ansioso. É normal, normalizou, sabe? Ninguém vai buscar por que é que eu tenho tanta coisa e eu continuo ainda me sentindo infeliz ou vazio, né? Porque E solidão também, uma outra coisa que está pegando demais. Parece que elas não conseguem nem nomear e Não identificar nomear. o que elas sentem. Não identificam. E para fugir disso, porque hoje as pessoas estão fugindo demais, ninguém tá tratando exatamente a raiz do problema. Elas estão ficando mestres em fugir daquilo que dói, daquilo que machuca. Porque elas não, como você falou, elas não conseguem nem dar nome para o que elas estão sentindo. Que vazio é esse? Eu tenho tudo na vida. As pessoas não entendem, né? Então, elas saem, de novo, conquistando mais, fazendo... E outra coisa que eu estou percebendo que está muito ruim, né? Uma pessoa super de sucesso, realizada, invejada, admirada, enfim. Quando ela começa a se sentir mal, ela fala, é a minha esposa. Sabe? Ou então é meu marido. Ou então, sabe, eles começam a terceirizar a culpa, né? Numa tentativa de, deixa eu trocar esse cônjuge, o marido ou mulher, tanto faz, aqui independentemente do sexo, do gênero. Mas, assim, ela não se explica e ela acha que o problema é da pessoa que está do lado, que está pesando, que sabe, porque não é mais está fácil. contribuindo. É muito mais fácil. Mais fácil você olhar para o outro, culpar o outro. Por isso que as relações hoje estão tão superficiais, tão sem intimidade, sabe? Você projeta no outro um mundo de fantasia que não é real. Não tem mais maturidade de pessoas que se envolvem numa relação
para eles crescerem juntos. Não, é culpado. Ai, chega, não quero saber mais desse marido. Não quero saber mais dessa mulher. Não gosto do meu chefe, não gosto do ambiente de trabalho, vou procurar outra. Só que o que acontece, eu tenho muitos alunos que chegam até mim, que eles vêm e falam, Luciana, já mudei por uns 3 bancos e acontece tudo igual. Muda o chefe, muda o gestor, muda o diretor, agora é uma mulher, antes era um homem. Quer dizer, é uma terceirização e isso é um processo muito que revela a nossa infantilidade. A criança ela tem uma dependência emocional porque ela não é capaz de se responsabilizar e assumir, né, nas rédeas, deixa eu ver o que eu posso fazer sobre mim. Isso é pessoas grandes, maduras. Que olham para dentro de Exatamente. si e tentam, Exatamente. de certa forma, melhorar, mudar alguma coisa dentro de si ali e se avaliar, não é? Exato. E nada acontece na sua vida que você não tenha co-criado ou permitido. Então, é muito fácil, na sua imaturidade emocional, porque você não conhece nada, né? Você delegar para o outro, culpada do outro, e você vai mudando de trabalhos, vai mudando de relacionamentos, vai se afastando de filhos, casa de novo, larga os filhos para trás. Então, você vê que a pessoa ela não tem profundidade, ela é uma criança que foge das suas responsabilidades. Agora, uma pessoa madura, André, é completamente o oposto. Ela fala, ok, aqui está a crise que eu estou vivendo. O outro, sim, tem um monte de razão dele ser também o responsável por isso, o culpado por isso. Mas, espera, eu também permiti, eu também aqui não fui fácil, aqui eu não cedi, aqui eu exigi, aqui eu fui tirano, aqui eu... Sabe? Você faz uma análise com muita clareza e naturalidade e você muda o que você pode mudar. Né? Não mudar os outros, porque a pessoa imatura ela quer mudar o mundo, ela quer mudar as pessoas, porque ela acha que isso é muito... No trabalho que eu faço, é um medidor do grau de evolução das pessoas. O quanto ela exige e tiraniza as pessoas à sua volta, porque ela quer que facilitem a vida dela, ou senão ela descarta, ou, né, delega a culpa para todo mundo, ou uma pessoa madura, ela sabe que nada aconteceu para a gente sem, assim, aleatoriamente. E se veio até mim, há um aprendizado que eu preciso mergulhar dentro de mim e descobrir. E daí a gente vai para outro lugar, vai para uma integridade. Você está honrando a sua vida, sua alma, seu coração, né? Você está dignificando o ser humano que você é. E honrando, arcando com causa e efeito de tudo que você faz, das decisões que você teve, que você tomou lá atrás, você está recolhendo isso aqui agora, né? Isso faz muito sentido, porque a gente sempre fala, né, que na questão relacional, em qualquer relacionamento que a gente viva, os rompimentos e as frustrações, elas têm parcela de culpa 50-50, Claro que nem sim. que seja da permissividade. Sim, Né? sim. E as pessoas, elas não conseguem admitir que elas são corresponsáveis Exatamente. por aquilo que aconteceu. Exatamente. E isso é uma imaturidade, né? Total. Então, o que eu percebo, as pessoas... no Patrick, né, que é a metodologia que eu me baseio, eu estudei, né, 10 anos de formação, ele fala o seguinte, né, que é uma coisa que é difícil. Ele fala assim, tudo que você vive de bom, de alegria, de prazer, foi você que criou, porque ele trabalha com o conceito de que nós não atraímos nada. A gente cria, a gente é tão poderoso que a gente cria a nossa vida. Né? Então, ele fala que tudo de bom que nos acontece, que é prazer, a gente vive em coisas prazerosas, né? Isso fomos nós que criamos. Mas também, como realidade, tudo que a gente vive de infelicidade, de crises, de situações negativas, eu também criei sem saber como que eu pus isso em andamento. Então, o trabalho que a gente faz é essa investigação. O que é que eu estou colhendo hoje, que eu plantei lá atrás, que eu preciso mergulhar e entender para que eu não repita isso na minha vida. Então, isso a gente começa a entrar num caminho de autorrespeito, que eu falo um caminho de
consciência e auto-amor, né? Você aprende com as cabeçadas que você dá, com as enrascadas. Ah, porque lá eu fui muito passivo, lá eu sonhei com o príncipe encantado, lá eu sonhei com um ambiente de trabalho brilhante, maravilhoso. Hello, sai né, da fantasia, como eu digo, fantasia Disney. Vamos sentar no chão e olhar a realidade. A vida tem coisas boas e tem coisas ruins. E você não é um ser passivo que fica à mercê, reagindo emocionalmente ao que vem de bom e ao que vem de bom e de ruim. Então, esse é o estado imaturo total, que você sonha e você reage. Você me fez pensar numa coisa, numa situação, e eu vou te perguntar aqui. Muitas pessoas, elas entram, né, elas estudam, sonham com uma profissão. Sim. Que muitas vezes não se realiza da forma como Sim. a gente desejaria. Sim. E isso gera uma frustração. Sim. E você acaba pegando até um ranço daquilo, sem pensar nas infinitas possibilidades que aquela profissão ela pode te abrir. Sim. Você fica tão obcecado, né, naquilo que você não conseguiu, que você se frustra. As pessoas elas não estão sabendo lidar com a frustração e estão idealizando demais essa profissão? Sim, em geral, sim. E muitas vezes vou pegar meu exemplo, que eu sou arquiteta e olha onde que comecei. O que eu explico da minha própria vida, por que eu me tornei uma arquiteta? Porque antes o meu amor e a devoção e a referência era o meu pai. Ele trouxe o drywall para o Brasil, né? Aquelas paredes de chapa acartonada, de gesso e tudo mais, montantes de madeira e aço. E ele queria um filho, estava crescendo muito na época, ele queria um filho, nós somos em 3, ele queria um filho que trabalhasse com ele. Mas assim, ele não pediu para mim, ele pediu para minha irmã, que é mais velha. E para mim foi interessante como o meu amor e o meu afeto era para este homem, que era, né, era o amor da minha vida, pai, mãe. O meu pai era o queridão da minha vida. Então, tipo, aí já começou eu me perder de mim. Só que a gente não tem essa noção. Eu não tenho menor aptidão para ser arquiteta. Eu nunca peguei um projeto, e antigamente não era computador, CAD, planta, né? Lembro disso. Papel vegetal, régua T, que a gente andava com aquela régua no ônibus, enroscando em todo mundo. Então, eu nunca peguei uma planta em branco e fiz um projeto meu, porque eu não tenho essa capacidade. Mas eu não pensei, eu não tive amor próprio, eu não tive maturidade, eu não... Sabe, pai, eu posso te ajudar de outra forma, mas eu não sou arquiteta. Mas ele queria um arquiteto ou um engenheiro. Então, a minha história vai mostrando, né, como a gente vai entrando em lugares errados por amor aos outros, tá? E tá certo que quando a gente tem 18 anos, na minha época, a gente é um bocó. Eu falo assim porque eu não tinha a menor noção do que eu queria fazer na minha vida, sabe? Era, sei lá, eu não sei se as pessoas hoje sabem o que eles querem fazer na vida. E muitas vezes eu vejo a pessoa, ela vai ser o médico porque a família queria um médico bem-sucedido. Ele vai ser um advogado porque tudo sonhos, tudo fantasias, tudo falta de respeito a si. Os pais, se eles fossem evoluídos, né, claros, humanos, o que meu filho faz bem? Poxa, eu gostaria de ter um filho... engenheiro ou médico, mas eu estou vendo que ele não pode ver sangue, sabe? Parece muito fácil quando a gente fala, mas não foi assim. Então, eu segui sendo arquiteta, comecei a desenvolver um papel que não era o meu, de ser uma profissional arquiteta, lutei, né? A gente se esforça, estuda, faz faculdade, faz outros cursos, aprende para burro, e a gente até pode ser uma arquiteta mais ou menos. E pode ser que minha carreira durou muito pouco. Depois eu saí da empresa do meu pai e fui ser paisagista, que eu fiz uma coisa um pouco mais que eu gostava, né? Mas o que eu quero dizer, muitas vezes a gente vai desempenhando papéis que são sonhos, realizações que os nossos pais falharam com eles e que eles projetam na gente. E a gente não tem um ego muito formado, a gente não tem uma estrutura emocional muito formada para dizer, pai, eu sei que eu gosto de você, você gosta de mim, mas eu não vou realizar o seu sonho.
Quem com 15, 18 anos consegue fazer isso? Né? A gente vê hoje pessoas mudando de faculdade, já começa a demonstrar que ele não tem responsabilidade nenhuma. Na realidade, o que a gente precisa começar a fazer, uma pessoa que adota esse tipo de postura, faça uma faculdade larga, ele está revelando o quanto ele é despreparado, o quanto ele tem medo de enfrentar uma vida adulta. A gente tem que olhar para a vida e a performance das pessoas com outro olhar mais profundo. Entendi. Entendeu? Eu queria te perguntar uma coisa que você falou sobre a gente aprende a fazer as coisas pelo amor ao outro. Isso. Nessa seara, a gente aprendeu a amar mais o outro do que a si mesmo? Sim, por isso que eu falo que a gente é imaturo. Quando a gente é pequenininho, você se ama ou você ama um dos seus pais? Eu amo minha mãe, principalmente minha mãe, que era quem me amamentava, me alimentava, né? Sim, e sempre assim, um ou outro. É muito difícil, até hoje, né? Em todo mundo que eu trabalhei, que eu já estou trabalhando nisso há mais de 18 anos, eu nunca peguei alguém que falou assim, eu detesto meus pais e eu não quero saber deles, né? Sempre é um ou outro, sempre tem um queridinho mais amado, né? E a gente começa a se referenciar nesse pai, né? Ou nessa mãe, tanto faz. Não é como Freud fala, que toda menina ama o pai, todo menino ama Jocasta. Nada disso. Não é bem assim, tá? Mas todos nós tem um deles que a gente põe o olho e fala, é ele que eu vou conquistar, ele que é o desejo, né? O desejo não, como fala Freud sexualmente falando, mas eu quero conquistá-lo. Daí a gente vai se vestindo fantasias e personagens. Se eu for uma boa aluninha, ele vai gostar de mim? Ele não gostou? Então, e se eu for uma péssima aluninha? E se eu for uma desleixada? E se eu for uma doentinha? Porque quando eu fiquei com febre lá atrás, um dos dois parou e veio olhar para mim. Então, hoje em dia, a gente, sem perceber, a gente ainda está reagindo aos nossos pais. A gente ainda está nos referenciando nos nossos pais. Como se fosse assim um bocal de aspirador? A gente fica lá, daí a gente casa, começa a nossa vida adulta, a gente não vive mais com os nossos pais, mas emocionalmente a gente fica com aquele bocal aberto e daí a gente vai arranjar um parceiro que emocionalmente é a mesma estrutura. Entende isso? É uma loucura isso. Eu entendi completamente, mulher. Eu entendi absurdamente. Então, alguém sabe disso? Não. Então, o trabalho do Petter, que eu falo dessa soberania emocional, é a hora que você romper com essas relações e essa referência às autoridades da minha infância. Porque senão a sua autoridade, a sua soberana, ela não emerge jamais. Você vai estar sempre dando o seu valor, a sua importância, a sua especialidade para alguém Pro olhar do outro. Pro olhar do outro, que muitas vezes é a pessoa que menos tem capacidade de te valorizar. É uma loucura o que eu percebo e que indiretamente são os pais. Indiretamente aos pais. Isso a psicologia fala, Freud Sim. falava, a psicanálise fala, e todo mundo, Petrarch também fala. Só que o Petrarch, ele não fica lá. A gente pega uma história e a gente vai vendo que o seu amor, que é difícil. Ai, Luciana, eu tenho amor ao meu chefe. Você não tem amor, mas o seu valor está na mão dele. Se ele disser, André, você fez um péssimo trabalho. Bom, acabou o seu dia. Você chora, você vai para casa. Fica ruminando. E você acredita. Esse é o lado imaturo. Exato. Né? Então, a gente dá poder para os outros, a gente mistura valor profissional com valor pessoal. Valor pessoal é uma coisa que a gente deveria, ao amadurecer e crescer, fisiologicamente, a gente deveria... Não, eu sou boa. Papai falou que eu não era boa. Talvez eu não fosse bom. Isso é fato. Eu sou péssima para línguas. Minha irmã era um avião, ela e meu pai. Então, eles caçoavam de mim. Só que quando eu era pequenininho, eu achava que eu interpretei isso.
eu sou limitada, eu sou meio burrinha. Então, eu acreditei nisso muito tempo. Até o dia que, quando eu comecei a estudar e praticar e fazer a formação do Pathway, a gente fala assim, será? Sabe, a gente começa a tirar dos outros a autoridade de me referenciar, de me fazer, como eu sempre falo, assim ou assim, sabe? Isso faz sentido? Faz total sentido, porque agora eu vou entrar numa pergunta muito importante, que é a performance, a auto-performance. Sim, E sim. pelo que você me fala, me dá a impressão de que essa alta performance é sempre em busca... Eu já ouvi muito. Sim. Ah, mas eu trabalho tanto e ninguém reconhece. E aquela coisa do tipo, gente, ninguém tem que reconhecer. Você tem que reconhecer o seu trabalho. Isso. Mas a gente... E eu já falei isso... É fácil falar para os outros, né? Mas quando é pra gente, eu sei que é complicado escutar, né? Sim. Ou não escutar um reconhecimento. Sim. Mas realmente a gente dá poder para os outros. Total. E isso é muito importante a gente começar. Isso é uma questão do amadurecimento. Por isso que eu falo, adoro esse assunto emocional, porque assim... E desenvolver a inteligência emocional, porque assim... Tudo bem, eu não sou perfeita, eu não sou maravilhosa, mas essa pessoa que me julgou, será que ela é capaz de reconhecer a minha qualidade? Ou, sabe, a minha entrega? Eu vou dar de novo exemplo meu para ficar mais fácil. Eu trabalho com Pathway, que é um caminho de inteligência emocional, espiritual, e é um caminho meio sutil. É um território, como eu falo, pouco conhecido e pouco desbravado. Não é todo mundo que entende o que eu falo. Quando eu falo de espiritualidade, já as pessoas que reagem e têm medo, elas já associam com religião, acham que eu vou fazer algum tipo de pregação e já cortam, nem deram a chance também. No fim, é meio divertido, mas enfim, né? O que eu quero dizer é assim... Hoje em dia é difícil alguém que pode me avaliar pela minha entrega. Às vezes as pessoas sentem no coração... Por isso que eu fico toda hora perguntando, André, está fazendo sentido? Ou para um aluno, o que eu vejo que ele ainda não viu, eu falo para ele e falo, faz sentido? Porque hoje em dia... Esse estado novo que eu desenvolvi, que é o que eu estou ensinando, que é uma soberania emocional, não é que eu não sou afetada pelo mundo e pelas pessoas. Sou porque eu não sou um robô. Eu sou um ser humano que a gente se afeta positiva e negativamente pelas pessoas. Mas a minha soberana vai lá e fala, retire daquela pessoa o poder de te desequilibrar. Repasse toda a cena dentro de você e veja... Confira o seu valor pessoal. Isso ninguém... André, ninguém neste planeta tem condições de dizer se você é uma boa ou não é uma boa pessoa. Se o que você faz, as suas virtudes, os seus talentos, se são bons ou não, a não ser você mesmo. Só você sabe o que você viveu. Então, o valor pessoal não pode ser misturado com valor profissional. Pode ser que eu não sei, que eu não saiba um monte de coisas do meu ambiente de trabalho, vou fazer um MBA, vou estudar fora, vou melhorar ainda, né? Mas eu, como um ser humano bom, não dê para ninguém te julgar. Não sei, eu entendi. Não confunda. Eu entendi. Não porque confunda as pessoas, elas têm uma tendência de levar as críticas pro pessoal. Chora. E eu vou falar, eu falo até por mim, eu sei, não é fácil. Não. Já tive situações em que pessoas com que eu trabalhei, que são amigos queridos, que falaram coisas que eu não gostei. E você tem que afeta. contar. Claro que afeta. Não é fácil, mas assim, você entende que a pessoa tem suas razões e você respira fundo, reconhece o que é seu e o que não for seu, você joga para outra pessoa. Mas é um trabalho Isso é muito difícil. É muito difícil. Mas eu consigo. Hoje eu tenho maturidade para fazer. Bom, muito bom. No aspecto profissional, sim. No relacional, não. Tô toda cagada, mas tudo bem. Já é pro outro episódio. Não, mas é justamente isso. Isso que é a falta de maturidade emocional, né? Porque uma coisa que falam para você, você tem que ter... Que afeta.
E como eu digo, já te expliquei aqui em outras palestras, né? O que afeta é a minha criança interna, que ela é vulnerável e ela é como ela é o grande sensor, ela é o grande radar. E é tão engraçado você falar isso, eu preciso cortar, porque toda vez que acontece alguma coisa que estoura, eu penso na minha criança assim... Sim, mas ela reage, o mundo é bom ou ruim com ela, não tem meio termo, Sim. Né? E o problema é que a gente delegava o bem-estar ou a salvação da nossa criança, terceirizava. Isso, de novo, revela uma imaturidade, porque você não sabe o que fazer com uma criança esperneando dentro de você. A realidade é isso. É então, verdade. Você é uma péssima mãe. É totalmente, gente. Assim, É desesperador. Né? Então, esse estado de maturidade e soberania emocional é acolher a sua dor, porque você foi machucada, mas o fato de você chegar do lado dela, olhar para ela e saber quais são as vulnerabilidades dela e dizer, eu estou aqui com você, deixa, nós vamos trabalhar isso, nós vamos resolver. E a gente sabe, a gente tem uns tendõezinhos de Aquiles que a gente, com esse trabalho, a gente descobre. Então, quando a gente descobre, a gente sabe por que eu ajoelhei no chão, por que a minha criança está reagindo desse jeito, e agora eu, rapidamente, como uma mãe que eu ainda espero, ou um pai que eu ainda espero até hoje, eu faço esse papel. Que eu já disse em outras vezes, a gente cumpre esse papel de adulta amorosa que a gente é para um filho, com um amigo, com um colega de trabalho, mas a gente é zero capaz de dar esse amor para nós mesmos. E é tão difícil, é um trabalho tão difícil. É difícil, Luciana. mas não é difícil e não é possível porque está tudo dentro de você. Claro que tá. Mas Né? quando você foi criada numa estrutura, né? A gente não sabia. A gente não sabe, e claro, não tô nem culpando o apelido usando pais, imagina, longe disso. Não. Mas a gente foi criado numa estrutura social mesmo, cultural, onde isso não é ensinado, Sim, né? Isso não é passado. É teorizado, né? As pessoas, como a gente tem um intelecto muito evoluído, então tudo que a gente sente, não há amor. A gente racionaliza. A gente explica, justifica e se conforma. Entende? Então, isso é uma porcaria, porque a gente não resolve nada. Não. Né? A gente só levanta o tapete, né? Acumula dores. Acumula dores. Daí, uma hora, eu falo para os meus alunos, quando vocês vão parar numa UTI de hospital, é a vida te dizendo, por amor a você, pare. Essa minha câmera agora é pra olhar pra uma pessoa que ela vai assistir, ela sabe que é pra ela. Mas não é verdade? Total, Às vezes a crise, que pode ser crise financeira, amorosa, de saúde mental, não é mental, eu não gosto desse termo, saúde psicológica ou física, tudo isso é uma tentativa, é como se tivesse uma capacidade amorosa dentro de você. Agora chega de mentir para você, chega de desviar da sua vida, chega de falsear, chega de fazer tão mal a você mesmo. Para com isso, entendeu? Entendi. Então, as crises são maravilhosas. Quando chegam meus alunos lá, rastejando de maca, eu falo, que maravilha! Desculpe, eu tô rindo, mas mas é verdade, porque agora você voltou para sua humanidade. Exato. É a vida te voltando de volta para onde você deveria ter ido. Né? É só assim, você voltando para o eixo. Todo mundo passa por isso. Eu só cheguei aqui porque foi crise bordoada em cima de... E uma solidão, e uma impotência, uma dor que não tem fim. Entendeu? É verdade. E daí, o que aconteceu comigo, esse trabalho de Petro, que essa clareza brutal, né? Muita meditação, muita reflexão, né? E a gente fala, eu não posso, por amor a mim, depender de nada fora de mim. Não posso. Não posso permitir, não posso dar o meu valor, não posso me deixar na mão dos outros. A vida vai ser muito ruim, vai ser muito tenso, porque eu estou em dependência emocional. Entende? Daí que é o que a gente vai para o estado de maturidade e soberania, que é um estado de liberdade. A vida vai me fazer sofrer, vai fazer sofrer essa criança? Claro que vai. Só que a diferença dela agora, que ela é tão próxima, ela é tão conectada com a minha adulta, que vai lá e salva ela em 2 palitos,
Então, ela começa a viver a vida mais tranquila e não tensa. Porque o pepino que acontecer, a adulta Luciana, é como se eu tivesse uma chave. Essa é a prática, tá? Hoje em dia você já não dirige, como eu falo, a gente não aprendeu a dirigir, raspou o carro, baliza saiu Eu toda nem sei errada. dirigir porque eu sei que eu seria um perigo à sociedade. Ok, mas todo mundo em geral sabe andar de bicicleta, quantos Isso sim. tombos e Muitos. ralar os joelhos, Muitos. né? A gente é a mesma coisa. Aqui a gente precisa praticar ser adulto e o Patrick fala uma frase assim: você veio nesta vida para praticar e ser a figura parental que você vai esperar por ela a vida inteira. É porque no final das contas é você por você, né? Claro que sim. E a gente fica sempre depositando as deveriam expectativas das coisas nos outros. Exato, só que isso deveriam ensinar pra gente antes de aprender a ler e escrever, porque senão você vai crescer a vida inteira, ficar independência emocional. Mas aí é que eu te pergunto, porque assim, a gente vê também, lá vai eu, com as teorias. Não, ótimo, adoro. O que a gente vê uma leva de pais que querem os filhos presos nessa dependência emocional e nessa validação materna e São paterna. pais completamente imaturos, despreparados, que usam os filhos, né? Então, eles não ocupam o papel de um pai soberano, que ele deveria ser a mãe, é aquela que ensina. Falei isso hoje com minha filha e meu marido em casa, tão engraçado. Não era nem esse o rumo que a gente ia tomar. Pois é, mas é porque você sabe como eu vou indo embora. Mas é isso mesmo. Então, hoje eu falei sobre isso, né? O papel da mãe, a mãe, vamos dizer, humana, amorosa, ela é aquela que nutre e ama a criança. Ela vai, desde o princípiozinho, ela tem que estar ali amamentando o filho, olhando para ele, identificando, olha, você e eu, quer dizer, nutrindo e amando a criança. Esse é o papel soberano da mãe, espiritual até. E do pai, ele está ali dando um suporte, mas em algum momento, quando o filho vai ficando maiorzinho, jovenzinho, adolescente e mais maduro, indo para a faculdade, o pai é aquele que direciona e prepara o filho para a vida. Qual pai fez isso? Qual mãe fez isso? Então, sabe, eu vejo hoje as pessoas falam que estão doentes por causa do ambiente de trabalho, falam hello, vai de novo massa, esse conceito de massa, de que nós somos um rebanho, cordeirinhos à mercê de chefes psicopatas, mas e lá atrás, na infância? Quanta Porque, querendo ou não, é uma amor. repetição de padrão, né? Claro que é. Que a gente Sabe? leva. Claro que é. E hoje a gente vê, sem qualquer tipo de julgamento, nada. A gente vê hoje casais muito despreparados, né? Muito imaturos, que eu não gostei do casamento, vão para outro. E vão para outro e os filhos vão ficando aquela raspinha jogada lá, que, né, eles ficam ali naquela corda bamba, parece que um não quer, porque agora eu vou começar a namorar com outro, o outro vai lá. Então, fica essas crianças, como é que vai ser montada a nossa sociedade? Cadê o suporte de mãe que ama e fica? E cadê o pai que direciona? Vai lá ser uma menina de sucesso, um menino, vamos lá, vamos. Então, cada dia eu vejo que as pessoas vão ficar mais desnorteadas, mais conectadas, mais performando, porque a sociedade, as mídias sociais mostram performance, ganham milhões, né? Instagram hoje é o grande Deus, todo mundo quer seguir, né? Sem instrução. Nenhuma. Menininhos de 9 anos faturando milhões, que talvez eu não fature e vamos num falar, ano inteiro. Eu ia te perguntar uma outra coisa da pauta, mas você já entrou em outra. E aí eu queria perguntar sobre esses coachings. Que eles estimulam de alguma forma, né? A meritocracia, o sucesso, você precisa performar, você precisa ter alto rendimento, porque senão você não é bom o suficiente. Sim. Então, assim, a sociedade hoje, ela cobra essa alta performance. Sim. E na realidade, você está reforçando um personagem, uma persona sua, que talvez você está aprendendo técnicas, né, de manejo, enfim, ferramentas para você cada vez, hipnose, sei lá,
né? A gente escuta, não desmerecendo. Eu acho que a hipnose, até já cheguei a estudar, é importante quando você tem uma pessoa num trauma que não consegue avançar, isso Sim. é super pertinente. Mas, enfim, não quero... É mais aquela ideia de talvez lidar com situações difíceis, né? Tá todo mundo apelando para tudo. Apelando para o que for. Bom, então... Daí, não quer encarar a exatamente. realidade. Então, vamos para um psiquiatra. Não tenho nada... Psiquiatra, a gente, é maravilhoso se ele é bem conduzido. Tudo é maravilhoso quando você não usa o psiquiatra, a terapia, o pathwork, quando você... Os coachings, as mentorias, enfim... Se você não usa isso para fugir da busca interna de ver o que há de errado comigo. E entendeu? quando que a gente percebe, né, que essa alta performance, ela tá simplesmente servindo de máscara, de muleta para fugir dessas situações difíceis? Porque volta aquilo que você falou, é quando a pessoa, apesar dela externamente, no mundo externo, ela ser super realizada, super bem sucedida, ela volta para casa, ela não quer voltar, porque não faz sentido, ela não se diverte, ela não vibra, ela sente um vazio, e daí, para fugir desse lugar, ou então volta para casa sozinho, né? Hoje em dia você pode ver a quantidade de apartamentos, não só para você investir como Airbnb, apartamentinhos pequenos, né? Eu moro ali perto do metrô, Morumbi, ali está um mar de estúdios que ou é para investimento, que ok, né? Para gente que vem de fora, em shows ali no Morumbi, etc. Mas também muita gente que mora sozinho, né? Porque não consegue se relacionar, né? Então... A sociedade vai dando mostras, né, dessa solidão. Então, não quero voltar para casa. Então, se eu chego em casa, eu estou com o meu laptop já pensando no próxima tarefa, no que eu posso fazer a mais, entendeu? Então, você está sempre... Você tem um pavor de ficar sozinho. Você tem um pavor de olhar para dentro de você. E é justamente isso que a gente precisa fazer. Para a gente sair dessa... Ficar refém da nossa própria ignorância. Isso que eu falo que é o pior. Refém da ignorância. E é engraçado, porque a gente nem se dá conta mesmo, né? Do que está acontecendo. Isso que eu falo. Eu tenho feito agora uma série, acho que vocês viram, até recomendei para vocês. Eu estou fazendo uma série no LinkedIn, é uma série de episódios sobre as dores emocionais invisíveis ou não conscientes da pessoa que está nessa atuação de auto performance, né? Porque é difícil para ela, André, reconhecer que ela tem desespero de ficar sozinha, que ela precisa andar de bando, que ela precisa estar toda hora, sabe, comandando, liderando, ela não gosta de ficar sozinho, sabe, tem pavor de ficar sozinho. Isso também vai para as relações? Total. Por exemplo, Total. É uma pessoa que ela não gosta de ficar sozinha, então ela sai do trabalho, ela chega em casa, ela vai para os aplicativos de relacionamento, por exemplo, ela vai para os bares para encontrar colegas, sim. Ela não consegue se aprofundar em relação... Começa a vir drogas e bebidas, né? Ela não se aprofunda em nada porque ela não quer olhar para dentro de si. Não quer olhar. É uma fuga atrás de fuga. Ela vai usando tudo que tem ao redor dela para fugir. Fugir, na realidade, é dela. Fugir dela. Só que não adianta. Você pode estar aonde você quiser, numa montanha, numa paisagem, num castelo na França, mas o seu vazio vai junto com você. A sua vida sem sentido, tal do Ikigai, né? A sua vida que não tem um sentido essencial para você, vai junto com você, não adianta. Por mais tem uma hora que você tem que parar, nem que for na hora do banho, sabe? Você tem que falar, meu Deus, e agora? E agora? Que a pessoa está sempre tensa. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, sabe? Tentando ocupar o espaço, né? O silêncio. O silêncio é assustador. É assustador. É avassalador. É a coisa mais temida, né? Eu já tive muitos problemas com o silêncio. Hoje eu adoro. Maravilha, bom. Quer dizer, hoje não. Esses últimos meses não tenho gostado tanto. Mas antigamente eu gostava. Como que a gente identifica o autoabandono
silencioso em pessoas responsáveis, produtivas, admiradas. E o que você falou, é silencioso. Porque por Ela fora, nem percebe. a gente percebe que é uma pessoa super bem-sucedida, uma pessoa comunicativa, uma pessoa expansiva, uma pessoa que aparentemente está feliz. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ela mesma não consegue perceber que ela está se auto-abandonando. Não. Então, vamos dizer, ela é uma carreira bem-sucedida, uma posição bem-sucedida, um crachá bem-sucedido, vamos dizer assim, né? Porque ela nem se identifica como pessoa. Isso é outra coisa que estão falando muito, Nossa, gente, depois, próxima pergunta. né? Guarda, escreve. Né? Então, na realidade, a pessoa é um monte de crachás, né? E sempre se referenciando e dependendo do outro. Pega uma pessoa dessas e se algo dá errado. Pega uma pessoa dessas e se alguém não a admira ou não a aplaude, ou não reconhece o sucesso, ela simplesmente desequilibra. Muito difícil essas pessoas terem um ego muito grande. O ego, ele esconde um pouco o vazio, porque não deixa de ser também uma performance. E o ego usa muita inteligência o mental para esconder as emoções, os sentimentos, né? Então, essa pessoa, ela que performa, né? Ela ela sente uma solidão, ela não sabe se valorizar e quando algo dá errado, ou vem uma crítica, ou alguém não aceita o ponto de vista, ela se desmonta. Você vê ela se desestruturar, sabe? Ela não aceita críticas, não aceita... Ela não consegue lidar com isso, sabe? Então, a gente vê a pessoa... o quanto ela realmente não consegue se sustentar emocionalmente. Ela precisa daquela validação externa. Ela precisa. As pessoas que são muito egóicas e muito performáticas, elas estão sempre, na realidade, embora elas... parece que elas estão num pedestal, elas não se importam com ninguém à sua volta. E elas passam mesmo essa ideia de não se importar, Mas, sempre, na realidade, sempre plenas. Não, é que esses blogueiros ou esses influencers, eles se medem como? Por seguidor. Então, eles estão em dependência emocional. Compreende? A pessoa que está na soberania emocional, na sua independência, na sua inteireza... Se alguém gosta de mim, ou se eu tenho 0 de seguidores, ou 10 trilhões de seguidores, tanto faz. Você não tem independência, você está livre. Porque você está performando quem você é, você está sendo autêntica. E, na verdade, essas pessoas estão escondendo quem elas são de verdade. Exatamente. Elas estão sendo mestres em valorizar o personagem deles. É aquilo, e eles né? acreditam. Eles acreditam piamente que eles são provados pelo cargo. Exatamente. Por quem que é aprovado. Porque eu já vi muito, eu vi isso, na verdade, eu vivi isso. Pessoas que, assim, na bio do Instagram... Ao invés de falar alguma característica sua, quem você é mãe, Não. você é uma doida, você gosta disso, você gosta daquilo, enfim. Não, você coloca... E não é um perfil de trabalho, né? Instagram não é trabalho, Instagram é rolar feed para se distrair. Sim. A não ser que você utilize para isso, mas não é o caso. Então, assim, e a pessoa coloca o seu cargo, a sua função, sabe? Porque é um nome importante, é um trabalho imponente. Quantos milhares de alunos você impactou, sabe? Por exemplo. Você tá performando realmente um personagem. Tipo assim, eu sou tal pessoa dessa tal empresa. Eu faço isso nesse tal lugar. Então... O que eu percebo é que a pessoa, ela não se valida por quem ela é. Não. Mas por quem ela performa. Exatamente. Por quem ela acredita que ela será validada pelos outros. Exatamente. E sempre é isso. A pessoa que performa-se, né, um papel que ela desempenha, primeiro que a gente precisa entender que, além de se abandonar, há uma autotraição. Isso, para mim, dói até falar. A pessoa, na realidade, ao desempenhar no máximo, na máxima potência, um papel que você acha que você
se está conseguindo êxito, está conseguindo admiração, se está conseguindo seguidores, e ali fica retroalimentando. Você não consegue sair dali, porque ali você é reconhecido, você brilha, você é chamado para palestra, você está performando, né, sempre. Mas você não... Na realidade, você precisa entender que isso depende de pessoas, algoritmo, depende de questões externas. E um dia tudo pode ruir. Entende isso? Não, porque um dia você pode perder esse trabalho, você pode perder o cargo, você... Claro que sim. E o que vai restar de você? Claro que sim. Claro que sim. E a pessoa, na realidade, que ela é livre emocionalmente, ela não precisa de ninguém. Quando ela relaciona com alguém, é por uma inteireza, por liberdade. Assim, outra qualidade de relação. Quanto mais humilde e grandiosa é a pessoa, menos ela aparece. Vai na contramão do algoritmo, vai na contramão, menos ela está lá. Mais autêntica ela é. Mas assim, ela emana uma sensação de interesse, uma sensação de paz, uma sensação de... A vida, sabe, de prazer. A vida faz sentido. Eu tô aqui porque isso é bom para mim, sabe? É tão diferente viver dessa forma, sabe? E é por isso que as pessoas acabam ficando adoecidas, né? Claro que sim. Claro que sim. Isso vai adoecendo até o corpo, né? Vai. E hoje, o que eu estou falando, né? Eu falo, acho que da outra vez que eu estiver aqui, a gente fala um pouquinho de saúde mental, né? Que hoje em dia só se fala em saúde mental, toxicidade no ambiente de trabalho, vulnerabilidade das pessoas. Eu falei, pera um pouquinho. Vamos pensar um pouco. Primeiro, eu acho que a gente não tem problema de saúde mental. Não estamos com problemas no intelecto, nós estamos com problema no coração, no sentir, no ser amado ou não ser amado, ser valorizado ou não ser valorizado. É diferente. Então, nós não estamos com problema de saúde mental, nós estamos com problema de saúde emocional, de falta de amor, de falta de humanidade. As pessoas estão cada dia mais no automático, cada dia mais distantes, cada dia mais defendidas, né? Completamente diferente, né? Então, nossa, até esqueci a sua pergunta. Olha, não, eu já nem lembro mais, mas a soberania... Não, mas é que às vezes a gente pensa tanto na saúde mental... Na saúde. Que, na verdade, o problema... É interno, é psicológico, sim, é emocional, sim, né? Sim. Eu até fiz uma live que eu falei assim, é que nem aquela história, não existe um sádico se não existe um masoquista. Não existe o algoz se não existe alguém que fica que nem um cordeirinho ali embaixo, levando a surra, levando, né? Agora, vem até uma lei brasileira, eu entendo, isso é muito delicado, eu não sou contra a lei, porque eu acho que há muita violação aqui de direitos e etc. no nosso país, né? É verdade. Mas, se as pessoas tivessem maturidade emocional e elas próprias se defendessem, não precisaríamos deixar a toxicidade invadir, né, os nossos ambientes de trabalho. Então, o que é? Todo mundo é criancinha que fica refenzinho porque o chefe grita ou sei lá o quê. Se unam, façam alguma coisa, quebrem esse sistema, porque a gente vai abaixando a cabeça e aceitando. Só tem psicopatas, só tem loucos, só tem pessoas cruéis. Tem! A vida é assim. Mas você junto... Né? Eu tive um aluno que ele mudou de mercado financeiro. Mudou. Ele falou, Lu, só tem gente louca. Só tem gente psicopata. Eu falei, bom, sim, dinheiro. Precisa ter uma frieza para você mexer com dinheiro, né? Sim, mas... O que eu lamento hoje, né, para os meus alunos que são profissionais e etc., eu falo, gente, por que a gente esqueceu do líder humano? Por que a gente... Líder que performa de uma qualidade excepcional, que tem conteúdo, que tem poder interno, que lidera de uma forma humana, porque precisa ser no chicote, porque precisa ser pisoteando nos outros. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu vou colocar na minha opinião, que acredito que muitas pessoas agem dessa forma, a gente vê isso no meio corporativo,
eu passei por isso e vou fazer igual. Sim. E é uma repetição. Sim, é um modelo, né? Exato. E eu vejo também que as pessoas, elas têm uma sensação de que a gente foi meio que aprendeu que o sofrimento... não é? Sim. Eu acho que você entendeu a minha pergunta. Entendi perfeitamente. O sofrimento, parece que no pain, no É gain, né? louvável. Aquela coisa do tipo assim, quanto mais você sofre, mais altos degraus você vai subir. Você mais valiosa. Exato. Melhor é a sua vitória. Então, assim, existe uma romantização desse sofrimento do chefe e você aguenta a bronca. Na realidade, é uma perversão. Eu não acho nem que é. Porque isso incute no coletivo das pessoas. Exato. Né? E aí a gente acaba não desistindo, tolerando as coisas, porque você se sente um fraco se você desiste. Sim. E na realidade, fraco é você porque você não se levanta como um ser que tem que aprender a colocar limites, que tem que aprender a se fazer respeitar. O respeito não vem de fora se você não se respeitar primeiro. As pessoas vão te invadir enquanto você não puser uma cerca, um limite saudável. As pessoas não colocam limites. Não colocam e vão aceitando. E o que é pior, né? Isso o Patrick, ele explica muito. A gente usa toda a nossa inteligência para justificar o que deveria ser injustificável. Ah, mas é assim. O mundo do mercado financeiro é assim. No campo jurídico só tem psicopatas. Eu sou da área da comunicação e assim, o que mais a gente mais escuta. Tá todo mundo tomando Rivotril. É assim mesmo. Então, tome 50 gotinhas de Rivotril, tá tudo certo, você tá na área certa. Tudo é justificado. É aquela massa, o rebanho que segue. E o que é pior, a maior autoabandono, acho que você perguntou lá atrás, autoabandono e traição. Para mim, traição é uma palavra pesada, né? É justamente você cair nessa rede de rebanho e você falar, é assim mesmo. A gente tem tanta força aqui dentro, porque o Patrick é um caminho espiritual e ele passa ele nos diz que a gente tem uma versão muito maior, muito mais divina, espiritual, sei lá como você queira falar. Não tem nada a ver com religião. Mas é assim, às vezes quando eu caio numa situação, o que eu aprendi ao longo desses 26 anos que eu estudo? Eu caí sim, caí feio, o outro passou a rasteira, eu assumo a minha parte, mas tem Deus dentro de mim, tem uma Luciana mais sábia, eu não vou me identificar com aquela partezinha que trupicou ali no chão, eu não vou me identificar com aquele que me passou a rasteira e eu vou ficar que nem um cordeirinho falando, amém, é assim mesmo, sabe? Então, o Patrick me ensinou a buscar esse lado e falar assim, caí, eu assumo a minha... Estava distraída, sei lá o que houve. Ele foi cruel, aquela pessoa me jogou naquele jeito, né? Às vezes não é jogar fisicamente, mas emocionalmente ele me passou uma rasteira. Ok, eu estava distraída. Como eu me preparo para a próxima vez? Não? Aí a gente vai crescendo, a gente vai confiando, né? É esse estado de soberania. Cada erro, cada caída, cada ajoelhada no chão, ela é transformada e incorporada mais conhecimento. E daí vai virando sabedoria. Porque foi vivenciado, não ficou aqui na cabeça, sabe? E não ficou aquela ruminação de culpa dele, que eu estou agora aqui. A culpa dele, quando você põe... Isso também o Patrick fala muito. Toda vez que você aponta o dedo e culpa alguém ou uma situação externa, o que você fez? Você tirou o poder de você de mudar qualquer situação. Quando você aponta o dedo, saiba que é mais fácil culpar o outro. O outro é um infeliz, o outro é um danado, o outro é um boçal, o que quiser. Mas na hora que você faz isso, o alívio dura 2 segundos até você falar. Depois você fala, que droga, né? Como eu sou... No fundo, e o velado que a gente não escuta é assim... Poxa, mas eu não sei o que fazer diante dessa pessoa. Eu sou uma topeira. Isso fica lá dentro, entendeu? E tantas vezes que você se abandonou, que você fingiu que não tinha valor, que você realmente se traiu. Nossa, né? isso é tão pertinente. E nessa hora...
Você ficou contente que você culpou o outro, mas daí você chega e fala assim... Que droga que eu sou, né? Eu acho muito pertinente você falar isso. Quantas vezes eu já caí na história do meu marido, do meu chefe, do meu pai, sei lá, do meu filho, né? E de novo, daí a gente vive num estado de tensão, porque eu convivo com essas pessoas e vai acontecer tudo de novo. Eu acho muito pertinente você falar isso, porque claro, quando a gente tá muito vulnerável, muito sensível, a gente tende a querer colocar a culpa nos outros. E eu entendo que as pessoas têm parcela de responsabilidade, sim. E é fácil colocar essa responsabilidade. Claro que é fácil. Mas ao mesmo tempo que eu tô colocando a responsabilidade no outro, tem uma voz bem chata, insistente no meu cérebro, que fala assim... André, ele tem culpa, mas você aceitou tudo isso, né, querida? E na realidade, o nosso adoecer, Andréia, sim... Intelectualmente é o mundo e as pessoas à nossa volta, sim. Mas se a gente, sabe que nem raspadinha? Se a gente der uma raspadinha ali e for um pouquinho com mais coragem e verdade, a gente vai falar, não. O mundo é assim. Mas quantas vezes eu não fiz nada para me defender? Nada. Zero. Entendeu? O que mata é isso. Exatamente. A gente o que se abandona, mata não a gente é se o trai. outro me fazer mal. Porque se ele me fizer mal e a gente levanta e... Não preciso quebrar a cara, mas é a postura. Eu não aceito isso que você está falando de mim. Eu não aceito essa invasão. Eu não aceito essa falta de respeito. Qual é o problema? Qual é o problema da gente ser íntegros? Se posicionar e ser íntegro com nós mesmos, né? Exatamente. Porque daí você vai voltar à noite, vai dormir em casa e vai falar, uau, foi tudo um horror. Foi tudo um horror. A minha interação lá no trabalho foi horrorosa, mas eu não falhei comigo. E isso é muito interessante porque entra naquela primeira matéria, entrevista que a gente teve lá atrás, onde você fala... A gente defende o nosso filho, a nossa mãe, os nossos amigos com unhas e dentes. A gente jamais permitiria que alguém falasse desse com jeito. A gente é uma bobó. Agora, a gente aceita que façam a gente de gato e sapato. Isso. Então, o caminho do Patrick, na realidade, que é um caminho espiritual, é um caminho que a gente desenvolve esse campo emocional, a gente desbrava. Por que eu estou falando da soberania? Porque a gente desbravou um território que a gente não conhecia, era só teorizado. E daí, quando a gente desbrava, que nem um rei, né? Eu conto essas historinhas. Então, quando eu desbravei agora eu conheço as minhas fragilidades, as minhas forças, e agora eu conheço a minha adulta. Que ela existe, porque ela defende todo mundo. E agora ela vai ser... o compromisso interno de auto-amor e espiritualidade é quando finalmente essa adulta que se volta para todo mundo volta para a gente e fala, agora eu tô junto, agora a gente vai viver feliz. Acabou. Que o mundo vai te aprontar, que as pessoas estão doentes, vão. Mas você foge delas. Tá certíssima. Caminhando agora pro final. Gente, já passou faz 5 minutos. O papo tava bom demais, Lu. Não tem fim, né? Eu sempre adoro conversar com você, porque eu vou tendo aqui vários insights, Lu. Eu espero de verdade que você retorne, porque quando você quiser. As conversas aqui são maravilhosas. Que bom. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, fala um pouco sobre soberania, rapidinho, e deixa suas redes para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tá ótimo. Então, eu sou Luciana Zapata, minha rede social é Arquitetando Gente, eu sou arquiteta de gente, não é mais parede, ajuda as pessoas. Que mais? No YouTube, no Instagram eu tenho, no LinkedIn eu também tenho, Arquitetando Gente, no LinkedIn é Luciana Zapata. E agora a novidade eu estou começando a escrever um livro sobre soberania emocional. Que maravilhoso! Que eu falo, eu preciso ensinar isso, que eu aprendi a duras penas, eu preciso ensinar isso para as pessoas. As pessoas precisam saber disso. Precisam saber disso. E soberania nada mais é do que essa maturidade emocional, essa viver numa confiança, num bem-estar, de que você não depende de ninguém, de nada, que você sozinho se autorregula,
regula, você se equilibra, você se acolhe, você se protege, né? Então, é um viver de uma forma tão leve que vocês não podem imaginar. Então, soberania justamente é essa consciência emocional e você saber que o mundo e as pessoas vão te afetar, mas que você está aqui em cima. Você é uma leoa que você se salva e deixa as pessoas, elas não estão... Isso é muito legal. Elas não estão fazendo mal para nós. Elas estão revelando quem elas são. Acabou. Finalizando com essa frase maravilhosa, o podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada, Lu. Eu amei. Espero ter você de volta aqui. E da próxima vez com a Paty, que está fazendo falta. Por favor, Paty, olha lá, por favor. A gente se encontra na próxima. E se vocês gostaram dessa matéria, compartilha. Não se esquece, estamos em todas as redes. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.